Meu nome é Igor Rafael Cinco, sou cirurgião vascular e endovascular, sou especialista no tratamento minimamente invasivo de problemas vasculares. Então hoje nós vamos falar de um dos problemas vasculares que é a síndrome de quebra-nozes, a síndrome de Nutcracker. É uma compressão da veia renal esquerda. Nós temos dois rins, os rins têm cada um deles uma veia renal que vai drenar todo o fluxo renal para a veia cava, para que esse fluxo possa subir para o coração e seguir o seu caminho natural da circulação. Na síndrome de Nutcracker, nós temos uma dificuldade na saída do sangue do rim esquerdo por uma predisposição anatômica, uma localização da veia renal que ela é mais alongada, ela tem que passar por cima da artéria aorta, entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Nesse local, tanto a artéria aorta quanto a mesentérica, ela causa um pinçamento natural da veia. Quase todo mundo tem algum grau de impressão dessa artéria em cima da veia, mas algumas pessoas, muitas vezes por um biotipo muito magro, pessoas que têm pouca gordura no retroperitônio, pouca gordura abdominal, acontece um estreitamento maior desses dois vasos, tanto da aorta quanto da mesentérica em cima da veia renal. Esse pinçamento dificulta o fluxo renal. Então, o fluxo venoso renal, o sangue chega no rim pela artéria renal, fez todo o processamento que o rim precisa fazer. Na hora desse sangue voltar para a circulação, tem uma obstrução, ocasiona um aumento de pressão venosa no rim. Isso pode gerar algumas complicações, como dores lombares. Às vezes essa pessoa tem muita dor lombar e não consegue identificar a causa. Muitas vezes esse sangue acaba extravasando na urina, tanto vermelho vivo quanto às vezes microscópico. Você consegue identificar o sangue só pelo exame de urina. Às vezes esse compartimento renal ele se adequa a essa quantidade grande de sangue que está ali, conseguindo outros caminhos por alguns pequenos vasos ao redor do rim, veias renolombares e principalmente a veia gonadal. Tanto a gônada masculina e feminina, gônadas são os órgãos sexuais. Elas têm veias que drenam o fluxo dos ovários e dos testículos, chamado de veia gonadal. A veia gonadal do lado esquerdo desemboca na veia renal. Muitas vezes essa compensação do rim ocasiona um refluxo, uma doença nessa veia do ovário, e o sangue do ovário e o sangue do rim desce até o ovário e acaba dilatando as veias ao redor do ovário, das trompas e do útero, que são as varizes pélvicas. Uma das causas de varizes pélvicas estão relacionadas com a síndrome de Nutcracker, de quebra-nozes. Um problema lá em cima, acima do umbigo, onde tem um pinçamento da veia renal. Esse compartimento renal fica descompensado e acaba ocasionando uma lesão da veia gonadal. Essa veia gonadal com refluxo gera as varizes pélvicas. Então o paciente, nesse caso, não vai ter sintoma lombar, não vai ter dor, não vai ter sangue na urina, que é a chamada hematúria, mas vai ter dor pélvica. Na mulher, vai ter dor para ter relação, dor no período menstrual. Nos exames ginecológicos, muitas vezes os ginecologistas vão identificar varizes pélvicas, vão falar, nossa, você tem um quadro de varizes pélvicas, e vão encaminhar para a gente para fazer o diagnóstico correto, identificar o porquê que ela tem aquela dor, e a gente acaba subindo a investigação e diagnosticando o Nutcracker. No homem pode ter varicocele, né, que são as varizes no testículo. Pode dar dor também, sensação de peso no testículo ao final do dia, mas o principal problema no homem está relacionado com a fertilidade. A varicocele é uma das causas principais de fertilidade reversível no homem, onde a gente tratando a varicocele, muitas vezes os espermatozoides voltam a ser produzidos de uma forma adequada e o paciente volta a ficar fértil. Uma síndrome de uma compressão de veia renal, síndrome de Nutcracker, pode gerar uma série de alterações venosas ao redor do abdômen. Como que nós fazemos o diagnóstico? Primeiro, um exame clínico, uma conversa, uma investigação, uma anamnese. Depois passamos para o exame físico, identificando os vasos, veias anômalas, partindo então para o exame com Doppler colorido. O exame de Doppler na rotina do cirurgião vascular é igual o estetoscópio na rotina do cardiologista. A gente tem que ter no consultório. Na primeira consulta a gente já faz um check-up completo, já faz uma avaliação, identifica se tem alguma dessas veias doentes. Nos vídeos anteriores eu já falei sobre a síndrome de May-Turner e a síndrome de Cockett, que é a compressão da veia ilíaca. Agora nós estamos falando sobre a compressão da veia renal. Existe uma correlação entre elas. Todas elas fazem parte da mesma desordem venosa pélvica, que são compressões de veias do abdômen e da pelve que podem ter uma intersecção, pode ter uma correlação entre elas. Faz parte do cirurgião vascular conseguir fazer essa separação, esse diagnóstico. Nós gravamos os vídeos separadamente, mas na nossa cabeça nós pensamos tudo junto para tentar identificar qual é o ponto de pior compressão, como deve ser tratado, qual o manejo clínico necessário. Então, com o exame de Doppler, a gente tem a primeira
grande dica, só que nós precisamos confirmar. Só o Doppler não é suficiente para bater o martelo e fechar o diagnóstico da síndrome de Nutcracker ou síndrome de quebra-nós. Muitas vezes a gente vai recorrer a uma angiorressonância ou uma angiotomografia, onde você tem uma qualidade de imagem melhor, são complementares e aí a gente consegue fechar o diagnóstico definitivo. Tem a compressão, ela é significativa, tem varizes pélvicas e aí definir o melhor tratamento. O tratamento de Nutcracker tem uma certa controvérsia na literatura médica. Por muito tempo foi utilizado cirurgia aberta, fazia corte, retirava essa compressão, trocava a veia de lugar, fazia uma transposição da veia renal para tirar ela desse local de compressão. São procedimentos complexos, com risco, que tem um grau de complicação e nos últimos 15, 20 anos temos utilizado técnicas por via endovascular, por catéter, com stent. Nós não temos ainda na literatura a resposta definitiva de qual a melhor técnica, fazer aberto, fazer com robótica, casos especiais, formas especiais de tratamento ou utilizando o stent para fazer dilatação. O que a gente precisa é analisar cada caso, ver o detalhe de cada paciente, o que pode ser feito, o que deve ser feito em cada um para conseguir o melhor tratamento. O que a gente tem feito nos últimos anos é tentado segurar um pouquinho o implante de stent na veia renal. A gente não tem uma resposta precisa do que pode acontecer com esse stent daqui 20, 30 anos. São stents modernos que nós temos utilizados com bons resultados iniciais, mas a gente vai utilizar ele em situações onde realmente a pessoa está tendo um desconforto, uma quebra de qualidade de vida muito grande. Aí você vai fazer o tratamento. Outras vezes a gente consegue identificar que a compressão não é tão grave assim e a gente consegue fazer o tratamento só com embolização das varizes pélvicas, né? Por exemplo, a gente vai colocar mola, espuma nas varizes pélvicas e a gente segura o implante de stent na veia renal por algum tempo, por alguns anos. Muitas vezes esse paciente ganhando um pouquinho de peso resolve essa compressão e consegue ter uma qualidade de vida sem precisar de um procedimento onde, uma vez que você colocou um stent, você vai ter que fazer acompanhamento desse stent o resto da vida, vai ter que monitorar. A gente não quer que tenha uma complicação, que tenha um problema que infelizmente pode acontecer. Então o importante é ter um médico de confiança que faça uma avaliação completa sua e precisa e te indique o melhor tratamento. Fez o tratamento, você vai precisar de acompanhamento seriado de tempo em tempo, cada caso aí 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas precisa ter um acompanhamento para que tudo esteja caminhando bem, para que você fique com a sua saúde completamente recuperada e evite uma complicação, um problema que pode acontecer lá no futuro. A síndrome de Nutcracker, ela faz parte das desordens venosas abdominais e pélvicas, que estão as outras duas síndromes, May-Turner e Cockett, todas relacionadas entre si. A síndrome de Nutcracker especificamente é uma compressão da veia renal. O diagnóstico é feito com o exame físico, com a anamnese, com o Doppler. A gente complementa com a tomografia, com contraste ou com a angiorressonância. Se tiver que fazer um tratamento, pode ser tanto cirurgia aberta quanto cirurgia endovascular, colocando o stent. Cada caso tem que ser estudado, individualizado para definir o melhor tratamento para cada um. Algumas situações a gente evita colocar o stent, faz só a embolização das varizes pélvicas e espera a recuperação dessa paciente, que muitas vezes é muito positiva, e a gente evita então colocar stent em todas as pacientes como se fazia no passado. Então esse é o resumo aí da síndrome de Nutcracker, síndrome de quebra-nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, só escrever aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Espero que curtam aí o vídeo, compartilhem com quem possa ter algum interesse aí na família, nos amigos, né? Na descrição aqui vão estar nossas redes sociais para que vocês possam nos seguir e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo.